está entrando aí nessa noite. Logo mais nós vamos estar começando o nosso Pode Mecep nessa noite. Seja muito bem-vindo. Chama o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, a tio, que hoje é noite de bênção sobre a nossa vida e sobre a sua vida. Prepara a sua água, vai no banheiro e logo a gente vai estar começando. Quero dizer aqui, ó, nós estamos começando o nosso Pode Mecep com o apoio da Auto Center Raio X. Você nessa noite está precisando aí fazer uma revisão, vai lá na Auto Center Raio X. Tenho certeza que o seu problema será resolvido. Se o seu carro treme, o seu carro chacoalha, oh meu Deus, estamos na montanha, e você acha que vai cair, segure na mão do Senhor, mas vai na Raio X fazer uma, como chama mesmo? Revisão. Vai passar o olho nesse freio, hein, rapaz? Pode Mecep, pode Mecep. Esqueça de pegar a sua água, de ir no banheiro pegar os seus salgadinhos. Vamos começar aqui 1 minuto. Vamos começar então aqui nessa noite. Quero que você seja muito bem-vindo ao nosso Pode Mecep. Nós vamos estar aqui nessa noite conversando, tirando algumas dúvidas, deixando algumas coisas claras, algumas coisas que você tem curiosidade. Nessa noite é a noite que você vai tirar todas as suas curiosidades. E agora eu já quero começar contando para vocês qual é o nosso convidado maravilhoso, bonito, especial nessa noite. Nosso primeiro convidado do nosso Pode Mecep. Tenho certeza que vocês vão adorar nessa noite, quer dizer, vão gostar muito, né? Porque a adoração só ao Senhor. Glória a Deus. Eu vou começar dizendo aqui. O nome dele é Ioser Baber Lopes. Bom, nós estamos aqui nessa noite. Nós vamos receber o nosso querido pastor Fábio, José Fábio Lopes. Ele com a idade de 52 anos. Ele é, aleluia, 27 anos, convertido ao Senhor. Bem-vindo, pastor Fábio. Boa noite a cada amigo, amiga, cada irmão que está aí já entrando nesse podcast especial, né? Uma noite abençoada, uma noite de vitória para vocês. É o pastor Fábio que está aqui nessa noite, aplausos a ele. Uhul! E nessa noite nós estamos aqui, são 27 anos de conversão. Ele é formado em teologia na IBADEP. Mais aplausos, por favor. E nessa noite nós estamos aqui para conversar um pouco com ele sobre como foi a chegada dele diante da presença de Deus, né? Acho que é o mais importante de tudo. Nessa noite ele vai conversar um pouquinho com vocês, se apresentar ele e a sua igreja. Ele é pastor-presidente da igreja Ministério de Ensino Cristão Pentecostal, mais conhecido como Mecep, Mississippi, e todo mundo vai aí por fora com Mecep, Mequeque. Já ouvimos todos os tipos de chamado do ministério, mas ele vai se apresentar aqui para vocês um pouquinho melhor. Com você, pastor Fábio. Primeiramente, boa noite, glória a Deus para você que está entrando aí agora nessa noite abençoada, nessa noite calorenta, né? Eu acredito que com mais de 30 graus aqui na cidade de Limeira. Eu sou o pastor Fábio, pastor-presidente da família Mecep, né, do Ministério de Ensino Cristão Pentecostal.
Nós estamos aí atuando na frente de batalha do Senhor já há 21 anos. Estaremos fazendo agora no dia 24 de setembro de 2022. Nós estaremos fazendo 21 anos de ministério. 21 anos à frente, trabalhando, batalhando e ganhando almas para Jesus, né? Glória a Deus. Primeiramente, Fernanda, é um prazer estar aqui nessa noite, podendo falar com os irmãos. Prazer é nosso, pastor Fábio. Com os amigos, com os amados aí. Toma cuidado aí, você que está nos assistindo aí, pastores, pastoras, missionários. O próximo que está sentado nessa cadeira aqui pode ser você. Quem será? Vai esperando que logo você pode estar sentado aqui juntamente conosco, né? Mas é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre a obra de Deus, né? Então, pastor Fábio, nós estamos aqui nessa noite principalmente porque nós queremos conhecer um pouco mais a fundo, né? Porque assim, as pessoas te veem hoje na frente de um ministério, na frente de uma igreja, sabem muitas vezes do seu trabalho, como ele funciona, mas muitas vezes a pessoa não sabe da sua história até chegar nos dias de hoje. E a minha primeira pergunta para o senhor é assim, como Jesus foi apresentado ao senhor? O senhor teve algum contato já na infância com o cristianismo? A sua família já era cristã? Alguma coisa na sua idade, como o senhor disse que fazem 27 anos que o senhor é da igreja, né? O senhor tem 52 anos, então o senhor deu um bom tempo fora dela. Então, até se converter. Mas antes desse momento, dessa conversão, houve algum momento que o senhor teve um encontro, ouviu falar do Evangelho? Eu tenho a certeza que todo mundo, assim como eu, teve a oportunidade de falar e de conhecer, né? Principalmente conhecer um pouquinho sobre Jesus. Eu vou contar a história rapidinho para vocês, tá? No ano de 1977. 1977. Faz tempo! Eu tinha 8 anos de idade. Nós morávamos ali no Jardim Piranga, aqui na cidade de Limeira. Nós estávamos ali morando já há algum tempo. Nós mudamos para lá, eu tinha 5 para 6 anos, então fazia acho que 3 anos mais ou menos que a gente estava morando ali. E eu tive o meu primeiro contato assim com Jesus de uma forma assim como os cristãos conhecem, né? Eu venho de uma família de nordestino, né? Meu pai, minha mãe é lagoano, né? E então é daquele povo realmente que minha mãe devota do Padrinho Cícero, meu pai devoto do Padrinho Cícero, então tinha toda aquela devoção dentro de casa. E a gente era acostumado a fazer como todo mundo fazia, né? A gente ia todo domingo de manhã à missa, a gente foi batizado, a gente era criança, mas eu me lembro muito bem que minha mãe comprava pra gente naquela época, até a pastora Cecília tem uma foto, não sei se ela tem a foto ainda, que tá eu ali com um shortinho verde de marinheiro, sapatinho no pé, meia, né, e sapatinho brilhante, que o meu pai lustrava o sapato pra gente ir na missa. Mas com 7 para 8 anos de idade, começou um trabalho ali no Jardim Piranga. Eram poucas casas, eu me lembro ainda como se fosse hoje. Eram poucas casas que tinha ali, e tinha uma família no final do bairro, né, no final da rua do bairro, que era uma igreja, uma família de cristã, uma família de crente, né? A gente via eles saindo de casa, o pai, a mãe, os filhos, com Bíblia debaixo do braço, e começou-se um trabalho ali na casa deles. Então os adultos, né, fazia um culto no domingo de manhã, eu me lembro como se fosse hoje, domingo de manhã se fazia o pastor Elias e a pastora, a gente chamava ela de Sirene, não lembro o nome dela perfeitamente, mas eu lembro que era o pastor Elias, da igreja presbiteriana fundamentalista. Então eles fizeram um trabalho ali, e para ganhar os pais, eles começaram a convidar as crianças. Então domingo de manhã tinha um trabalho separado para os adultos, para os pais, para as mães, e as crianças iam para uma salinha no fundo que tinha lá reservado para elas. Então foi a primeira vez que eu fui num trabalho de crente evangélico, né? É tipo um culto familiar. Isso, um culto familiar, né? E ali eu aprendi uma musiquinha que dizia assim, né? O sabão lava o meu pezinho, lava o meu rostinho, lava a minha mão, mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar o meu coração. Essa daí eu também aprendi. Isso aí é muito antigo. Isso de prática das crianças. Isso aí a gente aprendia ali, a gente cantava essa música, e interessante que eu me lembro até hoje que tinha uma história que a professora contava pra gente assim, era do neguinho que queria ficar branco. Misericórdia. Né? E ela contava a história assim, de repente ele
ele comprou um sabão, e aí vem a música do sabão, né? Sim. E ele passou o sabão no corpo e ele não mudava de cor, né? Ele não mudava, ele não ficava branco, ele queria ficar branco. Ele era escurinho, todo mundo tirava sarro dele. Até que ele encontrou uma pessoa que explicou para ele, né? Que a limpeza que Jesus faz não é no exterior da pessoa, a limpeza que Jesus faz começa no interior. Sim. Então foi aí, e eu acredito que esse trabalho durou aí durante acho que 2 ou 3 anos, até quando o seu Luiz, né, faleceu, e aí pararam o trabalho na casa dele. Então foi o primeiro contato que eu tive de conhecer Jesus. Entendi. Então o primeiro contato foi no culto familiar. E depois disso, quando passou e o seu Luiz ele acabou falecendo, acabou por completo. Ninguém mais foi, deu continuidade, visitou sua família, ou tentou trazer vocês ou levar vocês a alguma igreja? Não teve continuidade, e eu vejo que esse é o mal hoje, ainda hoje, né? Nós estamos falando aí de 1977, né? Há muito tempo. E ainda hoje, né, no ano 2022, o grande problema que nós temos, os cristãos temos para ganhar as vidas é assim. Eu sempre falo isso dentro da igreja: começar um trabalho, qualquer um começa. Sim. Qualquer um começa. Agora, você precisa dar prosseguimento, você precisa dar continuidade. As vidas que estavam ali, elas simplesmente pararam de ir, não tinha outro lugar para ir, né? E cada um voltou a fazer a sua vida, a sua rotina normal. Eu voltei, né, já era da Igreja Católica, voltei para a Igreja Católica, né? Onde eu acabei fazendo o catecismo, fiz o catecismo inteiro, fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, ali na Igreja São João Bosco de Jardim Piranga. Depois eu fui dar aula de catecismo, dei aula de primeira comunhão. Eita! Dei aula de primeira comunhão. Então eu sempre tive assim um envolvimento naquelas coisas de religiosidade, né? As coisas que era voltada para Deus, eu gostava de participar. Parece que realmente, mesmo não estando no meio cristão, assim, evangélico, mas o senhor mesmo assim exercia algum papel de ensinamento, de alguma coisa assim, na religião que o senhor estava, o senhor gostava de se envolver realmente na questão de ensinar ou aprender mais daquela religião. Eu creio assim que uma das vantagens que eu tinha e que eu tive é que eu sempre fui na época, né? Eu sempre era um garoto que gostava de ler muito. Então eu pegava livros para ler. Nós não tínhamos essa facilidade que vocês jovens têm hoje de internet. Nós não tínhamos acesso, nós não tínhamos, faz muito bem, né? Melhor vocabulário, melhor a educação, tá? E outra coisa, depende muito do conteúdo que você está lendo também, né? Mas, então eu sempre fui muito curioso, eu sempre gostei muito de ler. E quando eu entrava na palavra, na Bíblia, né? Eu lia e começava a ler e tinha vontade. Ali já gerava uma curiosidade. Isso, já gerava, eu queria saber como era, e eu buscava. E então eu sempre tive um contato, né? Eu vou dizer assim, que o Senhor fala que Ele nos chama desde o ventre, tá? E algumas pessoas, eu creio que Deus, desde o ventre, quando você nasce, que você sai do ventre, Deus não para o chamado, Ele continua o chamado dele, né? E algumas pessoas, quando ouvem esse chamado, Deus tem mais facilidade para trabalhar. Então eu poderia dizer assim para você que na minha adolescência, na minha juventude, eu sempre fui muito religioso, né? Então eu sempre gostava de estar participando das coisas que eram envolvidas a respeito das coisas de Deus. Entendi. Então vamos recapitular aqui a mensagem, né, que da história o pastor Fábio teve um primeiro contato quando criança, porém foi durante 2 anos, né? Aí depois ele prosseguiu a vida dele no cotidiano normal, né? Não acrescentou mais nada assim de cristianismo mesmo na vida dele, evangélico. E passou a sua adolescência como um adolescente normal, porque tem pessoas que acham assim, que pastores são super pessoas, né? Que pulou quando era criança, adolescência, já acha que agora já vê, não, meu pastor nasceu com 52 anos formado, e esquece, porque muitas vezes nós ouvimos assim na igreja dos pastores falando, olha, eu já tive a idade de vocês, já passei pelo mundo, e muitas vezes as pessoas não acreditam, já acham que, né, nosso pastor é perfeito, aquele homem de Deus, e nunca passou por nada. Eu queria que o senhor contasse um pouco da sua adolescência, então, já que quando o senhor era criança, o senhor teve um contato, já na adolescência o senhor teve mais algum contato? Ou foi só assim, viveu sua vida, trabalhou, e o contato foi só mais pra frente?
Olha, a minha vida na adolescência, na pré-adolescência, na adolescência, era uma vida comum, baseada no quê? Nós vivíamos num cotidiano ou numa rotina de pessoas simples, pessoas humildes. Então ninguém era rico, ninguém tinha status de posses, ninguém tinha, para você ter uma ideia, ali onde a gente foi morar, a gente morava, a água era do poço, a luz elétrica era da lamparina ainda, do lampião ainda. Nas noites de frio, hoje em dia não faz frio, mas naquela época fazia frio à noite, a gente queimava, fazia fogueira para se esquentar e ficava até 2, 3 horas da manhã, brincava como todo adolescente, era pique-esconde, soldado ladrão, pula-mula. Já naquela época já existia todas essas brincadeiras. Balança caixão, e que é esse, né? Que é esse, vai, aquelas brincadeiras de criança, de adolescente. Então, foi uma infância muito simples, muito humilde, né? Com 13 anos para 14 anos eu comecei a trabalhar, né? Minha família precisava, a minha família precisava de ajuda, minha mãe conseguiu um emprego, eu fiz o Senai, né? Com 13 para 14 anos, porque eu nasci no mês de junho, né? No dia 2 de junho, então eu completava no meio do ano, então eu sempre fui adiantado. Eu entrei adiantado na escola, naquela época eu entrei com 6 anos e meio na escola para estudar, né? Com 13 anos, para 13 anos e meio eu entrei no Senai para fazer o curso, fiz o curso de tornearia mecânica durante 1 ano e meio, me formei e não fui trabalhar na tornearia. Trabalhei um tempo fazendo estágio numa tornearia perto de casa, mas não era aquilo, né? E com 14 anos de idade eu comecei a trabalhar numa concessionária lavando peças de automóveis para os mecânicos. E ali a gente permaneceu durante 10 anos, né? Então eu tive assim, uma adolescência normal, comum. E naquela época era mais fácil ser adolescente, né? Naquela época não tinha muita coisa para chamar a nossa atenção. Se você ganhasse uma bola de futebol, para os meninos era o máximo. Se você ganhasse uma boneca, daquele chorão que chorava, você balançava, chorava, era o máximo. Abrir e fechava o olho já era já era coisa né? Então era uma coisa normal naquela época. Então a adolescência foi simples. A gente não tinha hoje, né, como a gente tem hoje, a questão de drogas que destrói os adolescentes aí com 7, 8 anos entrando já nas drogas. Naquela época não. Naquela época eu estava comentando até com uma pessoa hoje que naquela época quando a gente falava que o filho de fulano era maconheiro, era vergonha para a família. Sim. Quem usava maconha, quem fumava maconha ia pro meio do mato fumar lá e ninguém sabia que era maconheiro. Escondido, né? Fazia tudo escondido. Diferente de hoje, que hoje é a céu aberto, né? Você vê tráfico na porta da sua casa, você vê pessoas traficando. Então foi uma adolescência diferente. Mas não tive, assim, durante a adolescência, nenhum encontro assim com Jesus. Eu levava a minha vida. Ia na missa, meu pai também ia na missa, saía da missa, ia pro bar, né? Ficava o domingo inteiro no bar. Minha mãe trabalhava de domingo a domingo, era difícil ela estar junto com a gente. Vez ou outra ela ia na missa, mas era uma família assim normal. Não tinha nada assim que chamasse atenção ou destacasse, né? Então a gente vai relembrar aqui. Então com 13 anos o senhor foi trabalhar, né? Já muito jovem, acredito, porque é uma criança, na verdade, né? Para assumir uma responsabilidade muito grande, assim, e nós vemos hoje em dia, né? As pessoas lutando pelo direito das crianças não podem trabalhar, né? Tem tudo isso. E hoje em dia os jovens realmente eles são mais focados em estudo porque é mais importante, porque eu acredito que mesmo que tenha sido uma coisa boa naquela época, foi um cargo, né? É algo pesado, porque você sabia que a sua família estava precisando, você, uma criança, um adolescente ainda, precisou, né, se deslocar, ir lá e buscar o dinheiro para ajudar dentro de casa. Então é uma coisa muito importante, mas eu acredito que seja um peso também, né? Porque eu acredito assim que uma responsabilidade tão grande dessa poderia ter mexido com algo, tipo assim, o senhor, eu vou entrar então em algum vício, em alguma coisa para me esquecer, porque eu passo dificuldade na minha casa, porque às vezes esse é o refúgio, né, das pessoas quando elas estão passando por algum problema, é procurar refúgio em algumas coisas, né, a fuga. E muitas vezes não é tão fuga, né, acaba sendo uma prisão. Você sai de uma coisa ruim para entrar em outra pior que vai te aprisionar. Isso é muito difícil. Mas eu acredito que realmente com 13 anos então, o senhor começou a trabalhar e começou a trabalhar e estudava. As duas coisas ao mesmo tempo.
Olha, eu vou abrir um parênteses aqui e vou dizer algo importante para você e para quem está nos assistindo. A base do caráter do adolescente, ele é gerado dentro da família, Sim. dentro da casa, dentro da família. O trabalho, ele nunca vai prejudicar ninguém. Sim. O trabalho é assim. Eu concordo que criança é criança, adolescente é adolescente, jovem é jovem. Temos aí hoje, né, passou-se o tempo, era outro pensamento, em 77 pensava de uma forma, eu comecei a trabalhar em 83 para 84, né? Então era outro pensamento já. Sim. Hoje nós estamos no ano de 2022, é outro pensamento, é outra fase, a vida hoje é mais fácil, eu creio assim que quem é bom se destaca em qualquer lugar. Sim. Há a concorrência, mas eu creio assim que a gente tem que respeitar o adolescente, a gente tem que respeitar a criança, a gente tem que respeitar o jovem, mas o jovem ele precisa aprender, né? Porque tem muitas famílias de pessoas boas, pessoas idôneas, e os jovens estão perdidos. Sim. Os jovens simplesmente não têm cabeça. Os jovens, eu creio assim que quando você começa a colocar uma responsabilidade, né? Se você chegar e falar assim, olha, vou te dar um cachorro, vou te dar um gato, e você vai cuidar. Você está passando para aquele jovem, para aquela criança, uma responsabilidade. Então ele sabe que ele tem que ser responsável por aquilo ali. O cachorro, o gato, o animal Sim. que você der para ele, está na mão dele. Se ele cuidar, o negócio vai para frente, se ele abandonar, o negócio vai morrer. Criar responsabilidade. Quando você cria a responsabilidade, e eu me sentia responsável, porque a minha família era assim, desde de criança, um cuidava do outro. Sim. O mais velho cuidava do mais novo. Então, quando meu pai sofreu um acidente e ele não recebia, ele ficou 3 anos sem receber, porque estava afastado pelo INSS, estava fazendo perícia, estava fazendo laudo, porque tinha sofrido um acidente de trabalho vindo do serviço, né? E, na verdade, não foi esse o caso, na verdade, foi outro problema que teve no meio aí. Então eu saí para trabalhar porque eu tinha mais 2 irmãos novos, pequenos em casa. Sim. Tinha 2 irmãos mais novos que dependiam de mim. Então eu ia trabalhar, muitas vezes, né? As pessoas falam assim, nossa, mas como você perguntou, isso te prejudicou? Não, pelo seguinte, porque eu sempre fui uma pessoa assim, focada e centrada naquilo que eu queria. Entendeu? Centrado e focado, porque eu tinha vários amigos, quando a gente ia jogar bola, antes de trabalhar, eu passava o dia inteiro jogando bola. Sim. Hoje eu sou escurinho assim porque eu fiquei muito tempo no sol, entendeu? E muitos amigos meus que jogavam bola com a gente, depois do futebol iam fumar maconha. Sim. E ofereciam, e eu nunca aceitei. Sim. Eu nunca quis. Então eu acredito assim, que eu recebi uma educação dentro de casa. E a educação dentro de casa, ela prevalece mais do que a educação que o jovem recebe na escola. Sim, com certeza. Eu quero abrir um parênteses assim. Ontem eu estava pensando nisso ontem à noite. Hoje de madrugada. Eu estava pensando, eu acordei, perdi o sono, fui lá fora, né? E estava pensando e falando com Deus, e Deus falando assim para mim, olha, a educação, ela não vem da escola. A escola é um aprendizado. A educação vem de casa. Sim. A educação tem que vir dentro de casa. O pai tem que dar exemplo, a mãe tem que dar exemplo, né? A família tem que ser uma família estruturada. Qualquer família, se ela não tiver uma estrutura, se ela não tiver algo que seja o alicerce dela, os jovens vão se perder. Sim, então, certeza. como eu disse para você, não foi o trabalho que talvez sim poderia, mas eu com 14, com 16 anos, né? Eu estava trabalhando, 2 anos já trabalhando, eu entrei a fazer academia. Sim. Né? Fiz academia por 2 anos, fiz academia. Eu era magricelo, numa época eu era magricelo, meu corpo ainda estava em desenvolvimento. E fui fazer academia. Fiz por 2 anos. Por que eu parei de fazer academia? Porque quando eu completei os 2 anos, meu professor chegou e falou assim, o instrutor da academia chegou e falou para mim assim, agora você vai passar dessa fase para outra. Sim. E quando ele falou dessa fase para outra, eu perguntei para ele, mas que fase? Que outra fase? Sim. Aí foi ele falou, tá na hora de você tomar alguns remédios, tá na hora de você tomar algumas injeções, tá na hora... E eu caí fora. Assim, do nada, entendeu? Então é assim, a cabeça de cada um é que tem que... Legal. A cabeça Legal, professor da academia. Não,
mas Sim, é isso eu que, entendo. é isso que, por quê? Porque o meu professor de academia, o meu instrutor, para mim ele era um exemplo. Sim, com certeza. Ele era um exemplo, porque ele tinha um porte físico legal, ele era uma pessoa extrovertida, dava risada, conversava tudo, e de repente eu tinha ele como um amigo. Sim. Só que a hora que ele ofereceu algo para mim que eu achei que não fosse me fazer bem ou fosse me prejudicar, eu simplesmente caí fora. Então eu digo assim para os jovens, eu digo assim para os pais, para a mãe que está nos assistindo essa noite, está nos ouvindo essa noite, que a decisão é nossa. Com certeza. Não é o traficante que leva a droga até você, é você que vai buscar. Entendeu? Não é na biqueira, não é dentro da sua casa, é você que vai na biqueira. Não vem oferecer a droga na porta da sua casa. É o jovem, adolescente, que sai de casa e vai até a biqueira. É uma escolha, né? É uma escolha. É o sim ou não. A nossa vida, nós temos que entender que a nossa vida é feita de opções, de decisões. É igual a Bíblia. É sim ou não, não. Sim, né? sim ou não. Se você quiser, você se envolve, você se perde, ou então você fala não, você tem que aprender a falar não, mesmo que seja o seu melhor amigo. O senhor fez assim, você aprende a falar não, a gente lembra todos aqueles comerciais antigos, né? Que eu entrava os artistas falando, diga não às drogas, diga não às drogas, né? Isso. Então eu creio que é assim. E pelo outro lado, muitos amigos meus que não trabalharam na adolescência se perderam nas drogas. Sim. Alguns hoje estão na cadeia, aqueles que não estão na cadeia estão com filhos na cadeia, entendeu? E outros já partiram dessa vida, já partiram dessa terra, entendeu? Complicado. Mas é assim, então chegamos na parte que o senhor passou a adolescência, trabalhou. Quando foi, então, o momento que o senhor, porque eu conheço um pouco da história, eu sei que ainda na juventude o senhor teve o contato. O seu primeiro contato com Jesus, depois de passar a adolescência, chegar na sua juventude, ele foi por amor ou pela dor? Vamos começar já com essa pergunta. Eu vou dizer assim que eu me incluo, né? A palavra do Senhor diz que a gente tem duas maneiras de chegar até Jesus, né? Talvez se ela não fala diretamente, ela mostra exemplos. Você sempre tem duas opções. Na sua vida não existe só uma opção. Não existe, ninguém te dá uma opção somente. Você sempre tem duas opções. Sim. Então, eu me baseio e me incluo na opção daqueles que vivem a sua vida, que acham que não precisam de nada, que acham que a vida que tem está boa, que acham que a vida que tem está legal e que não precisa de Jesus. Aí eu tenho Jesus, né? As pessoas têm a mania de dizer, mas eu tenho Jesus, eu tenho Deus no meu coração, né? Mas a Bíblia diz assim que aqueles que têm o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, produz fruto do Espírito Santo. Então, na minha juventude, eu vou falar para você, eu nunca usei drogas, não sei o cheiro, o cheiro que tem a cocaína de pôr no nariz. Eu conheço o cheiro da maconha porque eu convivi com pessoas que fumavam maconha, mas o gosto do cigarro na boca, eu não sei falar para você o que tem. O gosto da maconha, não sei falar. O gosto do cigarro normal, eu conheço o cheiro, mas o gosto do fumo na boca, do filtro na boca, eu não sei, porque eu nunca usei. Bebê, eu creio que na minha juventude, era o que os jovens faziam. O que eu bebia? Era um copo de cerveja. Eu vou falar para você, eu não sei o que é ficar bêbado. Não sei. Eu nunca cheguei bêbado na minha casa. A gente já vai aprendendo que o pastor Fábio, mesmo sendo do mundo, era uma pessoa certinha. Não era certinho. Era assim, eu tinha amigos meus que quando saía, muitas vezes a gente tinha que levar embora. Sim. Porque não sabia o caminho da casa, não conseguia chegar em casa. Eu nunca cheguei em casa bêbado, eu nunca cheguei em casa drogado, eu nunca cheguei em casa perdido. Nunca dei trabalho para o meu pai e para minha mãe, essa é a verdade, entendeu? Meu pai, ele tinha o costume de não dormir até a gente chegar, essa é a verdade, ele não dormia, ele ficava acordado no sofá, esperando para abrir a porta para a gente, nessa época, minha casa nem portão tinha, tá? A casa era vazia dos dois lados, tinha terreno vazio dos dois lados, e a frente era aberta, não tinha nem portão. Então eu chegava, batia na porta, meu pai ia lá, abria a porta, eu entrava, ele perguntava, tá tudo bem, filho? Tá tudo bem? Tá, pai, tudo bem, tudo tranquilo. Ia dormir e ia trabalhar no outro dia. Então não sei, essa questão como eu disse assim, a minha juventude, a minha adolescência foi assim, mas eu achava que estava bom. Sim. E eu vivia a minha vida, né? Conheci muitos amigos, conheci muitas amigas, namorei pouco, diferente do que a pastora se acha, eu namorei pouco, eu não era namorador, eu era
era minha. Eu gostava muito e gosto até hoje de filmes, de cinema, né? Então eu gostava de... Toda quinta-feira tinha lançamento no cinema. Então toda quinta-feira, fosse um filme bom ou ruim, eu estava lá. Aquilo ali era bater ponto. Sim. Era bater ponto. Então eu ia no cinema. Quando não dava para mim na quinta-feira no lançamento, quando estava muito cheio, eu ia no sábado, ia para os clubes, ficava ali até 1 hora, 2 horas da manhã e ia para casa. Entendeu? Então essa era a minha rotina. Então para mim é a vida que comprei um aparelho de som, né? Que eu gostava. Chegava no sábado, eu tinha 2 caixas de som quase com 1,5 metro de altura, botava as 2 caixas do lado de fora de casa, ligava o som. Agora as pessoas sabem de onde eu herdei, então, essa mania de gostar de som. E era assim, fazia barulho mesmo. Sim. Entendeu? Fazia barulho mesmo, e tudo quanto era lançamento de disco, de LP eu tinha, né? Até que eu comecei a ajudar um grupo a fazer som, né? A gente tocava som, dava som nos clubes, e era a minha vida. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, se eu falar para você que eu comecei a sair com 16 anos eu comecei a sair. Com 18 anos eu conheci a pastora Cecília. Com 19 eu casei. Né? Então, quer dizer, não deu tempo de namorar muito. Né? Eu não era uma pessoa... tinha pessoas, tinha atrás de mim, tinha, mas não me interessava. Não era, eu achava que não era o momento. Eu achava que não era o momento. Na verdade, eu arrastava um caminhão por uma pessoa. Sim. E um dia essa pessoa... Só que essa pessoa, eu nunca dei um beijo, essa pessoa nunca dancei, essa pessoa nunca... Ela estava nunca, né? Gostou de alguém na noite sem dizer não. Essa pessoa estava junto comigo, sabia que eu gostava e muitas vezes queria me humilhar. Ixi. Entendeu? Pelo fato de eu gostar. Maria Joaquina e Cirilo. Até que um dia eu trabalhando, eu tive a oportunidade de ir para a cidade de Bauru fazer um curso. Sim. E nesse curso eu fui determinado a fazer 2 coisas. Aprender, porque eu estava ali para aprender, e esquecer. Aí, ó, Jó, é uma dica boa, Jó. Você que está em casa, sofrendo, triste, vai fazer curso, é muito bom. Eu fui ali para aprender, aprendi e esqueci. Tá certo. Esqueci. Quando eu voltei, me procuraram, eu não fui atrás, não procurei. Saiu por cima do patamar. Não procurei. Depois de 3 semanas que eu tinha voltado do curso, eu saí de casa, fui no cinema e nessa noite eu conheci a pastora Cecília. Nossa, foi assim? Foi no cinema e conheci a pastora Cecília. A pastora Cecília, quem não está vendo, ela está atrás da câmera ali, ó, jantando, erguendo as mãos, falando uhul! Ela está no outro estúdio jantando. Então essa é a história. Então, quer dizer, nesse período de que eu comecei a trabalhar até o período que eu conheci a pastora Cecília, que eu casei com a pastora Cecília, a gente trabalhava na igreja católica, né? A gente trabalhou muito tempo na igreja católica, a gente fazia novena, a gente fazia quinzena, a gente fazia via sacra, a gente fazia velório na igreja, a gente fazia tudo, cantava animando velório, e fazia de tudo, né? Sim. E a gente achava que tinha Deus. Sim. Então é o pensamento que as pessoas têm hoje. Elas estão com a vida toda destruída, ou elas estão com uma vida pobre, uma vida miserável, e elas acham que tem Deus. E ter Deus não é isso. Sim. Só sabe... Eu vou dar uma dica aqui, depois você coloca lá no Facebook lá, tá? Só sabe quem é Deus, quem o conhece. Ponto. Não adianta falar, eu conheço. Ontem eu compartilhei uma frase do pastor Fábio que muita gente curtiu, achei legal, até compartilhou. Foi assim, se a Bíblia é a espada, o celular é um punhal, né? Tipo assim, é uma coisa pequena. A gente estava aqui numa reunião na igreja e o pastor falou assim, gente, traga a Bíblia de vocês, né? Porque é importante a gente abrir, né? Ter a sensação de virar as páginas, de ler, porque hoje em dia muita gente está muito fixado no celular, né? Então aqui está a Bíblia, Salmos, versículo tal, já abre aqui, então não tem aquele gosto de saber onde é Salmos, ou ver outro versículo, não é. Só aqui já era e já foi, e desliga, coloca no bolso, muitas vezes fica no Facebook, fica no WhatsApp, e a Bíblia mesmo é usada só quando está na igreja. Agora eu vou dizer uma outra para você, né? Se Bíblia é espada, a minha é uma lança. Eita! Tão grande que ela é, né? Grande e pesada, né? Mas tá certo, quanto maior, melhor.
Pelo menos para dar na cabeça do capeta. Se não sair que a palavra, segue com a força dela. O peso da palavra. Nós já vamos entrar nessa área aqui, porque o pastor Fábio ele tem um chamado muito interessante de batalha espiritual sobre a vida dele. Quem ainda não sabe, não conhece, é um trabalho que ele fez, né, após ele entrar na igreja, e nós já vamos chegar nessa parte aqui, porque eu sei que tem muita gente curiosa nesse ponto. Então nós chegamos no ponto que com 19 anos o pastor Fábio se casou com a pastora Cecília e veio o primeiro filho, o segundo, o terceiro, o quarto. Quantos filhos o senhor tem? Apresenta eles. Bom, todo mundo sabe que eu tenho um filho que participou do meu casamento, né? Vixe, foi daminho. Não foi daminho, né? Ele ainda estava no ventre, mas ele participou do casamento. Ele não viu, mas ele sentiu o casamento, né? Então eu tenho 3 filhos, né? Maravilhosos, agradeço a Deus por todos eles, né? Cada um tem a sua característica, cada um tem o seu jeito de ser, e isso é importante, nenhum é igual ao outro, né? Eu tenho o Fábio Caio, que é o primogênito, é o mais velho, depois eu tenho o Fabrício, né? Que é o que está comigo hoje na oficina. Manhoso, né? Isso mesmo. Está junto com a gente. E tem a Fernanda, né? Super legal. Que é a raspa, que é a última, né? Que a pastora, antes de operar, quando ela foi operar, tinha 2 filhos homens já, e ela queria uma menina de todo jeito. E eu brincava com ela, falava sempre assim, ó, de mim não sai menina, só tem homem, só tem macho, né? E ela pegou aquilo pra ela, então ela já estava convencida que ia nascer um menino, né? E quando nasce um menino... sai macho, ela falou que ela tinha certeza que era uma menina. Quando o médico vira a menina assim, pra todo mundo ver que era uma menina... Aí meu pai falou, não acredito, não. Aí as pessoas falavam, mas é uma menina, né? Não acharam o bingolim, né? Então... Que bom, né? Aí falaram, uma menina, aí foi uma alegria, mas eu creio assim que Deus, ele nos deu uma graça muito grande, né? A gente ainda não servia a Deus. Eu tive os 3 filhos, né? A gente teve os 3 filhos e a gente ainda não servia a Deus. A gente não conhecia Deus como a gente conhece hoje. E Deus foi bom demais com a gente, né? Deus foi longânimo com a gente. Eu creio assim que Deus, quando a Bíblia diz que Deus é longânimo, é que Deus ele espera, né? Ele espera uma atitude, ele espera uma posição, ele espera que você realmente tome uma tendência na sua vida e mude de vida. Então nós tínhamos aí uma família abençoada, né? Era o pastor Fábio, na época o Fábio, a Cecília, o Fábio Caio, o Fabrício e a Fernanda. E vivia a nossa vida normal como todo mundo, né? Fazendo churrasco todo final de semana para todo mundo, dando festa, gastando dinheiro, né? Gastava muito dinheiro com os outros, alimentei muita gente, né? Encheu muita barriga. Enche muita barriga, tinha muitos amigos que quando tinha churrasco apareciam, né? Então a vida era assim. Até que um dia, né? Deus, eu creio que Deus lá no seu trono ele falou, chega, né? Sim. Agora é a minha vez de agir, agora é o meu tempo de agir. E Deus permitiu algumas situações. E numa dessas situações, eu creio assim que o diabo, como eu preguei ontem à noite, ele saiu da presença de Deus e falou assim, eu vou tocar naquilo que é o mais precioso. Eu creio que o diabo chegou e falou assim, Deus tem um plano na vida dele, na vida dela, e eu preciso destruir para esse plano não se cumprir. Sim. E o diabo entrou realmente na minha vida, entrou no nosso casamento. Houve um momento que a gente estava praticamente se separando, né? A gente não teve apoio de ninguém. Se eu falar para você que as pessoas chegaram, e se eu chegar para você e falar aqui nessa noite que chegou alguém dos meus familiares ou de algum amigo meu que eu tinha naquela época e falou assim, não separa, ou não faz isso, ou tenta. Se eu falar que alguém fez isso, eu vou estar mentindo, porque ninguém fez isso. Principalmente alguém que foi no churrasco, todas as vezes nas festas. Os amigos nessa hora, os amigos eles somem, eles desaparecem, né? É o que a gente mais ouve realmente quando a situação acontece. E o interessante de tudo isso aí é que a gente estava praticamente se separando, a gente estava debaixo do mesmo teto ainda, mas a gente não tinha mais uma convivência. A situação estava começando a ficar insuportável, né? E só voltando um pouquinho, a gente morava nessa época no fundo da casa dos meus pais, né? E a gente tinha construído lá no fundo, e fundo de parede vizinha com a nossa casa no fundo,
nós tínhamos uma igreja de crente, né? Essa igreja de crente, e toda sexta-feira orava, toda A sexta-feira. igreja que você falou que vocês passavam na frente, tirando sarro. É interessante, zoando. interessante que Deus nos mostra que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, né? Sim. A gente era jovem naquela época e era irresponsável. E para você ter uma ideia, essa igreja ela montou uma casa de oração no fundo da igreja. Vixe. Então eles oravam a noite inteira, né? Começavam a orar e era 10 horas, 11 horas, meia-noite, e começavam a orar, e eu estava querendo dormir, e eu levantava assim, o nosso quarto ficava bem de fundo com a igreja, né? Com a sala de oração deles, e eu chegava, dava murro na parede, eu batia na parede, e mandava... Aí, irmão, você, cuidado, E viu? gritava, Fica aí, ó, batendo na parede. E gritava para eles parar, porque eu precisava dormir, que eu tinha que trabalhar. Eu gritava que eles não tinham o que fazer. Sim. E eles oravam e eles continuavam. Eles me ignoravam e continuavam orando. Eles não estavam nem aí. Vida que segue, né? Aí eu descontava no final de semana, né? Que o culto era no domingo à tarde, 6h30, 7h30 da noite. Não me recordo bem o horário, mas acho que era de domingo, acho que era 6h30. E eu subia em cima da casa e enchia a mão de pedra e jogava em cima da igreja. Olha lá, olha o perturbado. Às vezes, a gente quando a gente não tem Jesus, a gente é perturbado, ou a gente se perturba muito fácil. Sim. Entendeu? Com Jesus, às vezes a gente já se perturba. Imagina sem Jesus. Sim. Então a gente tinha o costume de dar a voltinha no bairro, né? Ai, Deus doido. E eu passava, eu e ela, eu e a Verdade. pastora Cecília, a gente passava na frente dessa igreja, aí os crentes pulando, gritando lá dentro lá, e eu falava assim, que turma de doido, que turma de louco, e eu nunca vou entrar numa igreja dessa. Deus que me livre de entrar numa igreja dessa, né? E realmente eu pensava desse jeito. Sim. Até que aconteceu o quê? Aconteceu da gente estar com esse problema no casamento, né? E aí quando você está afundando, se jogar uma pedra, você se agarra na pedra. Sim. Então, não teve ninguém. A gente trabalhava no grupo de casais da igreja católica que a gente participava. Não foi ninguém ali falar com a gente, não foi ninguém nos orientar. Sim. Um dia a pastora Cecília, ela resolveu tirar a vida. Né? Ela se dopou, ela tomou um monte de remédio e saiu andando sem destino. Sim. Né? E ela estava com vontade de se pichar no anel viário, se matar realmente. E Deus tirou ela do anel viário e conduziu ela para outra direção. Aí foi quando ela passou na frente de uma igreja e ali tinha uma pessoa ali que viu que ela não estava bem, pegou ela, levou para dentro, falou para ela de Jesus, né? Falou para ela de Jesus. E a gente foi 2 ou 3 vezes nos cultos dessa igreja. Era uma igreja da Quadrangular ali do Parque Novo Mundo. E essa irmã chamava a irmã Ana, né? Hoje eu não sei onde ela está, mas ela teve participação na nossa conversão. Sim. E a gente foi lá, eles visitaram a gente uma vez e ficou na visita. A gente ficou de voltar, a gente acabou melhorar aquele negócio. Você vai na igreja quando o negócio está feio. Sim. Aí deu uma melhoradinha. O pior é os cristãos, os novos convertidos. Aí você sai, sim, né? Acho que tá tudo bem, tá tudo bem, ótimo. voltou normal, e na verdade não tinha voltado. Depois de um tempo, voltou tudo aquilo que estava antes, voltou. Só que aí a gente não teve força para ir na igreja e tinha vergonha de voltar na igreja. Sim. Porque a gente ficou um tempão sem ir. Entendi. Aí foi no dia do aniversário da pastora Cecília, no dia 14. 14 de abril? 14 de abril, não me lembro o ano, mas foi no dia 14 de abril que ela me convidou para ir na igreja. E a gente foi, não tinha dinheiro. Então o primeiro convite assim, oficial para vocês irem mesmo à igreja e receber Jesus foi através da pastora Cecília. Os dois. É o primeiro e o segundo. Isso. Então na verdade, nós fomos na Quadrangular, lá não sei se é por hábito, se tem o costume de convidar à frente para aceitar Jesus, mas não teve convite, a gente simplesmente estava, foi ali, mesmo. Gostou, achou bonito, gostou da palavra e ficamos no faz de conta, né? Faz de conta, tudo bem. Porque a palavra do Senhor ela é um refúgio, né? Então você vai ouvir uma palavra benção, você fala, ai que bom, né? Tem alguém nos assistindo aí? Tem 3 pessoas aqui ao vivo, já passaram algumas. Ah, muito bem. Tá aqui. Vai ficar gravado aí, depois você assiste aí, tá? 4 pessoas agora. Amém. Seja bem-vindo você que está aí, né? Nos assistindo essa noite. Tem um detalhe, eu estava observando como está sendo difícil. Ontem durante o culto, eu estava transmitindo, né? Aqui e estava ali controlando ali de dentro.
E algumas igrejas também transmitindo. E a média dos cultos hoje online, que eu vi, são 3, 2, 4 pessoas. Sim. Coisas que há um tempo atrás era 15, 20, 50, 60. Sim. Né? Mas, glória a Deus, Deus sabe tudo. Tomara que as pessoas estejam indo pro templo, né? Não assistindo mais pelas lives. Tomara que tenham deixado um pouco as lives para ir cultuar ao vivo, né? É verdade. Então foi assim, a gente foi no... Qual foi, assim, a sensação, como você acabou de dizer? Então foi uma situação que levou pela dor, né? Isso. Uma coisa que, tipo assim, porque muitas vezes as pessoas não sabem, acho que o pastor chegou na igreja, tipo assim, caiu na porta, através do céu, caiu na porta, entrou, começou a estudar, ser pastor, e na verdade não. Então ele está contando aqui que ele passou uma dificuldade, né? E ele chegou na igreja. E através dessa dor, qual foi, assim, o primeiro sentimento, a primeira certeza que o senhor teve que, tipo assim, Deus estava ali? Tipo assim, como o senhor já me contou algumas vezes, que o senhor era fã de Raul Seixas, era o tipo de pessoa assim que não estava muito aí para a vida, né? Curtia as coisas, tudo. E então, como foi que o senhor chegou lá e falou, olha, é diferente? Sabe? Tipo assim, você viveu no meio, né, de algo, tipo assim, católico, você estava ali. O que foi o pingo no i que você falou, é aqui o meu lugar, é aqui que eu senti alguma coisa? Tá, deixa eu só abrir um parênteses aqui e falar, tá? Ó, eu era fã de Raul Seixas, mas nunca fumei maconha, tá? Nunca fumei maconha. Então... Tem que abrir esse parênteses. Abrir um parênteses, porque senão a pessoa vai falar, poxa, o pastor Fábio era maconheiro. Não era maconheiro não, tá? Mas vamos lá. Eu creio que o dia, vamos dizer assim, o dia que eu fui na igreja, que eu me converti. Eu não me converti no segundo nem no terceiro, eu me converti no primeiro dia. Sim. Tá? Essa é a verdade. Foi o pior dia da minha vida. Eita! O pior dia da minha vida, o pós. Sim, o antes, né? O antes de chegar na igreja. Sim. Porque eu tinha recebido o convite da pastora Cília, assim, de ultimato, né? Meu irmão e minha cunhada tinham ido, estavam indo já, estavam primeiro ano. Fazia uma semana, 2 semanas que eles estavam indo. E a minha cunhada convidou a minha esposa. A esposa do meu irmão convidou a pastora Cecília. E a pastora Cecília, eu cheguei do serviço e eu estava com um plano. Por isso que a Bíblia fala assim, que a gente faz plano, mas quem executa é o Senhor. É Deus. Né? Eu tinha plano de pegar a pastora Cecília, de sair. A situação tinha ficado ruim de novo. Falei, não, é aniversário dela, eu vou sair, vou gastar com ela, vou comprar o que ela quiser, vamos passear, vamos curtir hoje. Uhum. E de repente, no meu trabalho, uma coisa que nunca tinha acontecido era eu chegar pro meu patrão e pedir dinheiro e ele não me dá. Sim. Ele chegou e falou, hoje não entrou dinheiro nenhum e eu tô sem folha de cheque. Porque naquela época não era cartão, era cheque. Né? Ele dava cheque, eu ia lá no Mercadão, trocava no açougue lá e pum, partiu bagunça. Sim. E nesse dia não tinha dinheiro. Então não tinha para onde ir, não tinha para onde sair. Jesus deixou vocês sem saída. Né? Sim. E daí a pastora Cília chegou para mim assim, não faz mal que você não tem dinheiro. Então eu recebi um convite e hoje nós vamos na igreja. Sim. Entendeu? Então, vamos na igreja? Vamos na igreja. Então, para agradar ela, primeiramente, né, eu falei, vamos na igreja. Sim. A intenção de ir na igreja era agradar a minha esposa. Essa era a intenção. De fazer ela se sentir bem, porque era aniversário dela, e eu queria que ela se sentisse bem. Eu queria reatar aquilo que estava destruído. Sim. Né? E o pós, como eu disse, o pós foi assim, começou a chegar à noite, o culto começava às 7h30, e ela deu banho nas crianças, nos meninos, deu banho na menina também, né? No caso você, no caso você, ficou tudo pronto, ela ficou pronta e eu entrei no banheiro. Sim. E eu entrei no banheiro ali e fiquei ali enrolando dentro do banheiro. Falei, vai dar a hora, vai passar da hora, ela vai desistir. Eu não vou precisar ir. Eu não vou precisar ir, ela não vai querer ir, eu não vou precisar ir. Por isso que eu falo, quando você convida alguém para ir na igreja, você não sabe a luta que é para essa pessoa chegar na igreja. Sim. Você que já está acostumado aí, você acha que é fácil. A pessoa não veio porque não quis. É verdade. Mas não é isso, tem muita coisa por trás disso, né? Aí depois nós vamos falar sobre batalha espiritual e num outro podcast. Eu acho que esse aqui não vai dar nem tempo de falar. Sim. Mas
naquele dia foi terrível, né? Sim. O banho demorou uma eternidade. Nunca saí do banheiro tão limpo. Entregou umas 20 vezes, acabou, só que Deus fez como ele fez com Josué, ele parou a hora. Sim. A hora não que passava. Ó, a igreja era na rua debaixo de casa. Sim. Eu acho que nós demoramos quase uma meia hora para chegar na igreja. Nossa. Eu ia contando os passos devagarzinho para ver se dava a hora, entendeu? Pastora Cecília está ali só confirmando. E ela desistisse de ir. Sim. E na verdade o plano de Deus era eu chegar. Sim. Entendeu? Tanto é que eu cheguei lá, o culto não tinha começado ainda. E já era mais 7h30. Olha. Né? O culto não tinha começado. Então eu vou dizer para você o que foi primordial. Duas coisas foram importantes. E uma foi primordial. Sim. As importantes, vamos por partes. Havia um diácono na porta chamado Paulo César. Negão, alto, 1,80 m de altura. E quando eu cheguei, entrou as crianças, a pastora Cecília entrou, na época a Cecília entrou. E a hora que eu fui passando, esse negão chegou, ele conheceu desde pequeno, desde moleque, ele estava ali, né? E ele chegou assim, me deu a mão, paz do Senhor, boa noite, seja bem-vindo, me deu um abraço. Nossa. Só faltou me dar um beijo. Uhum. Me deu um abraço, deu um sorriso, aquele sorriso, aqueles dentão branco dele assim. Do estilo visitante, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Uhum. Tá? Esse foi uma coisa muito importante. Então eu creio assim que o importante para a pessoa permanecer na igreja é como ela é recebida na entrada. É verdade. Entendeu? Porque todo lugar onde você é bem recebido, você tem vontade de voltar. Essa é a verdade. O básico é isso para a igreja. A igreja que coloca porteiros, que coloca obreiros, que coloca diáconos, que não tem amor pelas almas, que não tem amor pelas vidas, está perdendo vidas, está perdendo almas, está perdendo... Então a igreja tem que ter obreiros lá na porta que recepcione bem as pessoas e que faça a pessoa se sentir bem no primeiro contato. Eu vou dizer assim para você, quando você chega à minha oficina, se você chegar nela, você vai ver que está tudo organizado, tudo limpinho, a parede é branca, não tem mão de graxa em lado nenhum, não tem sujeira, Sim. É tudo organizado. É diferente você chegar numa igreja, numa oficina tudo escuro, peça, ferramenta, tudo misturado, lixo para o meio da oficina, você fica com nojo, medo, até de entrar lá dentro. Verdade. Então, uma coisa importante foi a recepção desse diácono. Tá? Desse diácono Paulo César. Sim. A segunda coisa mais importante foi o ambiente que tinha lá dentro. Uhum. Tá? Um ambiente totalmente diferente daquilo que eu já tinha visto. Sim. Louvor diferente, as pessoas diferentes, a alegria diferente, a palavra diferente, tudo diferente daquilo que eu estava acostumado. Então Sim. foi algo diferente. Mas o fundamental, o principal que me fez converter naquele dia, porque naquele dia eu converti, porque eu cheguei em casa e falei para a pastora Cecília, falei assim, ó, eu não sei se você vai querer continuar comigo ou não, mas uma coisa eu falo para você, se você continuar comigo, nós vamos nós dois, mas se você não continuar comigo, eu vou sozinho, mas Sim. eu vou seguir esse Jesus que eu conheci hoje. Sim. O que foi fundamental foi que quando eu entrei dentro da igreja, eu ouvi a voz de Deus. O que convence a pessoa de ficar na igreja é ela ter a certeza de que Deus está naquele lugar. Sim. Eu entrei da porta da igreja, quando eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. Sim. Mas quando eu entrei na porta daquela igreja, que eu pisei na igreja, quando eu entrei para dentro, eu ouvi Deus falar, como eu estou conversando com você. Deus falou assim comigo, eu te trouxe aqui, e aqui você vai ficar. Olha. Foi aí que forte, eu me converti. Sim. Aí foi o dia que eu me converti. A pessoa só vai se converter quando ela ouvir a voz de Deus falando com ela. Sim. Quando ela tiver, talvez, como eu cheguei pela dor, eu estava necessitando ouvir alguma coisa, estava precisando de ouvir alguma coisa. E quando eu ouvi a voz de Deus falando dessa forma comigo, Sim. não teve como resistir. Porque a voz de Deus é igual um trovão, né? Você pode chegar na igreja, coração fechado, coração de pedra, não quero saber, não quero dizer. Mas quando Deus fala na palavra que ele esmiuça a rocha, então isso quer dizer o nosso coração também, que se tiver como rocha, ele quebra e faz você ficar pianinho. Então foi aí a minha conversão, né? Sim. Então eu creio assim que a partir daí Deus começou a trabalhar, Deus começou a nos ensinar, Deus começou a nos unir mais. E aí numa outra oportunidade, né, eu venho para contar como começou a
a minha carreira como subida. A minha carreira como líder de batalha espiritual. E vamos falar sobre batalha espiritual, porque tem muitas pessoas que estão passando, vivendo batalha espiritual e nem sabem que estão enfrentando batalha espiritual. Nós estamos aqui nessa noite, ó, com o Piuí, a Fabiane, o Luiz Brito, a Daiane Basso, a Carla Santana está aqui nessa noite. Todo mundo ouviu? Estão participando aqui agora, nesse momento, estão com 8 pessoas, mais alguns por fora, né? O Salvador Santos também está aqui nessa noite. Amém, Deus abençoe. Saudade, hein? Saudade dos irmãos aí. Eu acho assim que realmente esse é o principal, né? Porque se a gente ouve a voz de Deus, não tem como as muitas vozes virem, né? Porque às vezes a gente chega num lugar e a gente fica, será que... Então quando é a voz de Deus, a gente sabe que aquele é o momento, aquela é a hora, né? Então, acho que isso é muito importante, pessoal. Às vezes a gente acha assim que para ouvir a voz de Deus tem que ser ali 2 anos, 3 anos na igreja, que tem que estar debaixo de muita oração. Sim, precisa. Mas quando você chega na presença de Deus, Deus pode sim falar com você também. Se Deus te fala algo, se Deus fala algo no seu coração e você sente, porque é como o pastor Fábio disse aqui, você sente que é algo diferente, não é uma coisa comum, você sabe que não é você mesmo falando para você mesmo, você sabe assim, ó, Deus, a voz dele vem e estronda no nosso coração. Isso é muito importante, realmente, a chegada na igreja e a recepção é muito importante, algo que eu já conversei até com a pastora Cecília, que mesmo eu sendo do MECEP, muitas vezes a gente vai visitar ou vai em outras igrejas, a gente tem algumas oportunidades. Eu já cheguei em igrejas que eu nunca me apresentei como missionária ou como filha de pastor, e muitas vezes eu passei em portas de igreja que os obreiros nem na minha cara olharam. Então, sabe, quando você mesmo sendo da igreja, você olha e fala, aqui eu não volto mais. Mas não é por maldade, pessoal, é porque realmente é muito importante. A recepção para uma pessoa, não importa se ela é rica, se ela é pobre, se ela é classe média, se ela é linda, se ela é feia, não interessa o que você acha, o que interessa é que Deus tem um plano na vida de cada um que passa pela porta da igreja. Como o senhor algumas vezes já disse como exemplo, o senhor chegou com um cabelão, com uma barba, então podiam olhar ali para a sua aparência e falar, isso daí é um maluco, né? Maluco não quer saber de nada com nada, e ter perdido, hoje em dia, como diz, um grande homem de Deus, né, que trabalha, ganha muitas vidas. Então eu quero convidar o pastor Fábio para estar aqui numa próxima, para a gente poder estar conversando sobre o chamado dele, que é batalha espiritual. Quero dizer para você, nós vamos estar aqui mais uma vez com o pastor Fábio, na nossa segunda parte. Nós vamos estar anunciando aí durante a semana no Facebook, então fica ligadinho aí para você não perder a próxima live, o nosso próximo pod de MECEP. Eu creio que Deus vai falar muito com você, eu creio que Deus já falou com você, você aprendeu um pouquinho mais sobre a vida desse pastor abençoado. Então que você tenha uma boa noite, que Deus abençoe a sua vida. Pastor Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso pod MECEP. Está convidado para a segunda parte, você também está aí convocado, e a palavra do Senhor aí para a gente encerrar. Eu queria agradecer a oportunidade, com certeza a gente vai voltar aí com todo o prazer, contar um pouquinho das experiências. Eu queria desejar a todos aí que estão assistindo ou que ainda vão assistir, né, uma noite abençoada, uma semana abençoada aí. E lembre-se, Jesus Cristo está voltando, não é hora de marcar bobeira, tá? Não é hora de marcar bobeira, Jesus Cristo está à porta. Ele vem buscar a sua igreja e eu espero encontrar todo mundo lá em cima na glória, na presença dele. Deus abençoe e tenha uma noite abençoada. Muito obrigado, Deus abençoe, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Boa noite.